Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Poliana Ranieri, sou psicóloga clínica, trabalho sob a ótica da psicologia analítica junguiana e hoje vamos falar de uma forma abrangente sobre o embate que as pessoas costumam ter com relação às crises, tanto existenciais como as crises de busca pelo sentido da vida, da existência. Bom, para Jung é muito comum que as pessoas tenham essa sensação de crise, de falta, quando estão ali num processo de busca por esse sentido. Geralmente, quem está no processo de individuação vai passar por esses confrontos com relação a essas reflexões relativas à busca de sentido. Qual o sentido da vida? A religião, de certa forma, ela traz ali algumas explicações e trabalhando ali essa espiritualidade, a pessoa muitas vezes pode se conformar com isso, porque ali ela vai ter suas experiências luminosas. Mas para uma pessoa que não possui uma religiosidade ou que a pessoa que não possui uma crença religiosa, essa pessoa pode também passar por crises existenciais e pode também encontrar sentido na existência sem estar dentro de uma religião? Claro que pode, mas para Jung, esse sentido da existência, ele só vai ser reconhecido pela pessoa à medida que ela se conhece de forma profunda, que ela conhece o sentido da própria existência dentro dela mesma e que essa parte profunda, o self, seja reconhecido e que a pessoa reivindique essa natureza real dela, que é o self. Então, para não ficar muito abstrato, eu vou tentar dar exemplos aqui. Uma pessoa que vive em crises existenciais, mas não possui nenhum tipo de contato religioso, mas ela quer saber o sentido da vida e fica questionando tudo isso. Essa pessoa, ela provavelmente desconhece a própria natureza, a real natureza, quem ela realmente é de forma profunda. Autoconhecimento para o Jung não é simplesmente a pessoa falar, eu me conheço, eu sei quem eu sou uma pessoa, vamos dar um exemplo, eu sou uma pessoa muito calma, uma pessoa muito doce, uma pessoa que gosta de agradar as pessoas, que gosta de conviver, que gosta da natureza. Não é sobre gostos e desgostos, sobre a forma que a pessoa se manifesta no mundo. É algo muito mais profundo do que isso. É claro que é importante. É importante porque o autoconhecimento ele é baseado em etapas. Primeiro a gente conhece um grosso modo, né, aquilo que somos, essa personalidade mais física, vamos dizer assim, essa personalidade que está aqui no mundo se relacionando com as pessoas. Conhecer mais profundamente é conhecer a natureza dessa psique, dessa alma, integrar consciente e inconsciente. Bom, consciente é basicamente isso que a pessoa já sabe. Isso que a pessoa fala que ela pensa, que ela sente, isso é a parte consciente. E que, se a gente pegar o exemplo do iceberg, é só um pedacinho pequeno. A maior parte do iceberg está embaixo do oceano. E essa maior parte é aquilo que a gente desconhece. E a totalidade dessa psique engloba consciente e inconsciente. Por isso eu digo, é importante reconhecer também essa personalidade, gostos, desgostos. Mas à medida que essa pessoa vai aprofundando no autoconhecimento, vai conhecendo muito mais profundamente, essa pessoa também vai se modificando, porque ela vai tendo contato com o seu inconsciente pessoal. À medida que a pessoa vai resolvendo o seu inconsciente pessoal, onde estão seus traumas, medos, apegos, as sombras de uma forma profunda, vai trabalhando esse inconsciente pessoal, essa pessoa floresce para começar a trabalhar no inconsciente coletivo. Essa pessoa começa a acessar símbolos, signos, arquétipos. E esses signos, esses símbolos, eles vão fazendo parte de uma modificação dessa pessoa. A pessoa vai se transformando. E aí eu trouxe aqui algumas reflexões também para a gente não ficar somente na teoria da Jungiana.
A primeira reflexão que eu quero trazer é a seguinte: quanto mais a gente luta contra a gente mesmo, mais a gente gera confusão. Ou seja, uma pessoa que está no caminho do autoconhecimento vai se deparar com inúmeras sombras, com inúmeras manifestações internas que ela não quer, que ela não gosta, porque todo mundo quer ser o perfeito, quer ser o bem visto, quer ser o melhor, não é verdade? E a pessoa, primeiramente, ela precisa desenvolver uma sinceridade extrema, porque a gente pode, às vezes, enganar os outros, parecer com a cara bonitinha, aparência e tudo, mas dentro a gente não engana. A gente, às vezes, pode tentar se enganar, porque, às vezes, a gente não quer enxergar esses conteúdos que ainda estão inconscientes. Mas, à medida que a gente pratica autoobservação, observa esses pensamentos, essas emoções, a gente vê, muitas vezes, a nossa própria sombra, aquilo que a gente não quer que se manifesta. Só que aqui existe uma coisa muito preciosa, uma sabedoria muito preciosa, que não é interessante a pessoa lutar contra essa sombra. Não é dessa forma que a pessoa se transforma. A pessoa tem que conhecer, acolher essas emoções. As emoções todo mundo sente raiva, todo mundo sente inveja, orgulho, preguiça. Em algum momento as pessoas vão sentir essas denominações, essas sombras. A pessoa vai, muitas vezes, se autopunir ou criticar demais o outro. Alguma tendência destrutiva essa pessoa vai ter, porque isso faz parte da natureza humana. Então, a pessoa não tem que lutar contra, é conhecer primeiramente. A transformação vai ocorrer, mas ela não vai ocorrer quando a gente luta, bate de frente, porque isso só gera mais e mais e mais confusão. E a confusão é inimiga da clareza, né? Obviamente, quem é o oposto da confusão? A clareza. E para ter um autoconhecimento profundo, a gente precisa ter clareza. E como que a gente vai ter clareza? Tendo discernimento. A gente precisa discernir quem somos nós, quais são as manifestações que nós temos que a gente alimenta de forma equivocada, de forma viciada, hábitos. Eu vou começar a dar exemplos para ficar bem palpável isso daqui, o autoconhecimento. A pessoa está no trânsito, um exemplo corriqueiro. A pessoa está no trânsito, está atrasada porque ela não conseguiu se organizar melhor, saiu em cima da hora, está atrasada, vai correndo, quer atropelar todo mundo, começa a xingar o outro na frente porque o outro está indo devagar, porque o outro está no tempo dele, na velocidade da pista, e aí ele começa a xingar. Uma pessoa que não se conhece, tá nem aí, acha que tá certo. Uma pessoa que procura se autoconhecer, ela vai procurar entender essas reações de raiva. Por que eu fico com raiva? Por que eu xingo as pessoas? Por que eu não me coloco no lugar do outro? Por que eu tenho uma direção que pode prejudicar outras pessoas, bater o carro, atropelar um cachorro, atropelar uma pessoa? Por que eu não consegui me organizar antes, melhor o meu horário? Por que às vezes tudo bem não consegui organizar porque foram outros fatores externos que me impediram? Então por que eu não consigo manter a calma? Porque é natural, muitas vezes, chegar um pouco atrasado devido a circunstâncias externas que eu não tive controle. Uma pessoa que quer se autoconhecer busca fazer reflexões, refletir sobre as suas emoções, refletir sobre as suas atitudes, sobre seus pensamentos e sobre as suas emoções e fazer associações. Conhecer a sua história anterior, pegar a sua infância, analisar, refletir, e ela vai discernindo. Porque tudo isso que vem e passa, emoção vem, passou, emoção da raiva, passou, agora eu tô calmo, tô tranquilo, beleza. São emoções que passam por nós. Então nós precisamos conhecê-las, sem querer a todo custo modificá-las, apenas conhecê-las, refletir profundamente, a partir daí modificar os nossos padrões. Eu não preciso ser assim. Eu posso ser melhor, eu posso ser diferente, eu posso ser mais respeitoso com as pessoas ao meu redor. Eu não preciso gritar, explodir, não preciso xingar, não preciso maltratar os outros e nem a mim mesmo, porque à medida que eu libero raiva, eu estou agredindo o meu próprio corpo também. Eu não preciso viver assim, então eu vou modificando os padrões. Aí a pessoa no dia seguinte, ela decide mudar, no dia seguinte ela não
consegue, explode de novo, ela vai ficar se culpando, se punindo, e aí ela vai se cobrar, e isso vai gerar mais confusão, mais desgaste mental, mais desgaste emocional. Então é preciso ter acolhimento, amor próprio. E aí, à medida que a gente vai fazendo esse acolhimento com a gente mesmo, a nossa mente vai tendo mais e mais clareza, mais e mais discernimento. E nenhuma mente instável, que é a segunda reflexão que eu quero trazer, e transtornada, uma mente instável e transtornada, uma mente que pensa o tempo inteiro, que julga o tempo inteiro, que está sempre irritada, uma pessoa que está sempre instável emocionalmente, mentalmente, ela não vai se modificar a si mesma, porque isso é um processo dela, ela que tem que se modificar. Ela não consegue se modificar da noite pro dia, isso não existe. Não existe em lugar nenhum como um passe de mágica. Hoje eu acordei e decidi ser diferente. Vai haver, sim, mudanças, mas as mudanças são gradativas. O nosso cérebro vai entendendo a nossa determinação de mudança e ele vai criando novas trilhas neurais, sim, mas esse processo não ocorre da noite para o dia, é um processo longo de vida, de profundas reflexões, de muita disciplina e de muita sinceridade consigo mesmo. Eu gosto muito de unir essas questões mais cotidianas, dar exemplos do dia a dia, porque senão a psicologia junguiana fica uma coisa muito, como que eu posso dizer, fica muito distante, fica muito idealizada, algo muito idealizado, muito nas ideias, né? E a intenção aqui é mostrar na prática como funciona isso de individuação. O que é isso? A pessoa vai se iluminar da noite para o dia? Eu já sou um ser assim que já me conheço profundamente, será mesmo? Então, trazer essas reflexões do nosso dia a dia, que é uma construção, é um passo a passo. A pessoa precisa conhecer seus padrões de agora, os padrões que foram implantados na infância através de traumas, e a pessoa vai se libertando de tudo isso, conhecendo o seu máximo potencial, que às vezes a pessoa nem sabia que tinha tanto potencial, e ela vai desvendando aquilo. E em outro vídeo eu quero falar um pouco sobre os símbolos e os arquétipos, porque para Jung, esses símbolos, é muito importante a interpretação dos sonhos, e a interpretação dos sonhos não é assim, vou jogar aqui na inteligência artificial, no Google, o que significa sonhar com cobra. Não funciona assim. A interpretação dos sonhos é muito particular, porque os símbolos, eles estão para todos, todo mundo pode sonhar com cobra, mas o significado para a pessoa pode ser diferente, e geralmente é diferente da pessoa que sonhou com uma cobra com a pessoa B. Então ela vai carregar uma energia, esses símbolos do que aparecem nos sonhos vão carregar sim energias psíquicas que vão ajudar essa pessoa a se modificar, a modificar seus padrões, a ter um contato mais próximo com o luminoso, consigo mesmo, a desabrochar o seu potencial de vida e achar o seu próprio sentido de vida, de existência. Espero que tenha sido útil esse vídeo. Qualquer dúvida podem deixar nos comentários. Geralmente eu não peço para curtir, descurtir, compartilhar, mas fiquem à vontade para fazer isso se sentirem que o vídeo pode ajudar outras pessoas, porque a intenção é realmente fazer com que as pessoas tenham um olhar diferente, mais profundo para dentro, e que possam desabrochar o mais bonito que existe dentro, porque todo mundo carrega dentro o potencial de vida. Muitos estão perdidos, muita gente está perdida, confusa e precisa às vezes de um direcionamento. E essa é a intenção desse vídeo. Um abraço e até a próxima!